Grandes empresas não são conduzidas apenas por seus executivos. Acima da operação do dia a dia, existe o Conselho de Administração, responsável por definir diretrizes estratégicas, supervisionar a gestão, avaliar riscos, aprovar grandes investimentos e garantir a sustentabilidade do negócio no longo prazo. É um privilégio a gente, na cadeira de conselho, você questionar a coisa mais sutil ou boba que você vê, às vezes é uma pergunta relevante para a decisão a ser tomada. É o conselho que escolhe e pode substituir o CEO, por exemplo. Problemas acontecem, dificuldades aparecem, mas se você quer, persista. No Conselho Delas, o novo programa da Exame São Paulo, vou conversar com mulheres que ocupam essas cadeiras. E no episódio final, todas elas estarão reunidas na mesma sala, ao redor da mesma mesa, para simular uma reunião de conselho e debater um tema relevante e atual no mundo dos negócios. No episódio de hoje, estamos aqui na Bela Vista, região central de São Paulo. É aqui que fica a Mistral, importadora conhecida por reunir um dos catálogos de vinho mais completos e sofisticados do Brasil. E o cenário não poderia ser mais adequado para a convidada deste episódio do Conselho Delas. Ana Célia, como é que nasceu a sua paixão pelo vinho, né? Pelos que tá vinhos? Em volta da gente. Bom, é uma história já que tem alguns anos, né? Na verdade, meu interesse, minha paixão pelos vinhos começou no Pão de Açúcar, onde eu atuei como gerente de marketing para a bandeira do Pão de Açúcar, né? E uma das minhas colaborações, né, foi trabalhar e ajudar a consolidar os principais diferenciais do Pão de Açúcar. E, na época, um dos principais diferenciais era o serviço fornecido pelos atendentes de vinhos. Né? Esses atendentes, na verdade, eles eram formados pelo Carlos Cabral, né? Que era consultor de vinhos do Pão de Açúcar, que eu aprendi muito sobre vinhos. Infelizmente, eles nos deixou o ano passado, mas deixou um grande legado no mercado brasileiro sobre vinhos. E desde então, eu comecei a incluir visitas a vinícolas em várias regiões dos destinos de viagem que eu planejava, né? Eu adoro viajar, sempre viajei muito, sempre planejei minhas viagens e comecei a incluir essas visitas. E o fato de eu ter trabalhado nos últimos 20 anos com o setor de fragrâncias também me trouxe um certo privilégio, né, de ter um olfato um pouquinho mais treinado, né, onde eu consigo detectar uma complexidade grande de aromas, né. Então tudo isso, na verdade, aumentou, né, só aumentou esse interesse, essa paixão. Foi até interessante porque no próprio módulo internacional eu organizei uma visita, né, que nós fomos, né, com um grupo a várias vinícolas na região de Constância, e o próprio curso propiciou uma visita, né, à vinícola com outro olhar, um olhar de governança, né, dentro da empresa familiar. Pode não parecer à primeira vista, mas o vinho tem tudo a ver com carreira, né? Ele exige tempo para maturar e, nesse processo, ele vai desenvolver a complexidade, a estrutura e a profundidade. Na sua trajetória foi assim também? O que só o tempo e a experiência em conselhos te ensinaram? Olha, como um bom vinho, o tempo e a experiência faz uma diferença muito grande, né? E eu diria que principalmente como executiva, né, foi onde eu, na verdade, experimentei muito mais anos, né, uma coisa que, na verdade, eu diria que foi muito importante, como aprendizado, e a experiência ajudou muito, foi lidar com erros. Errar, eu errei muito, né, e como você aprende com os erros, né. Eu vejo que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque quando a gente acerta, a gente está mais focado em celebrar o sucesso e a gente não se pergunta tanto: "Por que eu acertei?", né. Mas quando a gente erra, a gente se pergunta muito: "Por que que eu errei?", né. As pessoas perguntam, as pessoas querem saber por que que você errou, né. Isso faz com que você tenha um aprendizado maior
E eu acredito que eu posso ajudar muitos profissionais, muitos executivos a errar menos, aprender com os meus erros, mas também a aceitar o erro, né, a não ter o receio de errar, de, obviamente calcular riscos, mas, não ter receio de errar para que você possa também, enfim, seguir em frente, inovar, enfim, olhar e abraçar, novas oportunidades. É curioso, né? Você hoje divide o teu tempo, a tua vida profissional entre a tua atividade de consultora, né, Chief as a Service, o teu chapéu de empreendedora, né, e você tem aí um projeto muito bacana do Perfume Perfumo Connect, Connect. né? E você começou a integrar conselhos, né? Hoje já está no Conselho da Cruz Vermelha, alguns comitês. Como é que é a tua rotina, né? O que mudou na tua mentalidade? O que você muda na tua atuação quando você está sentada nessas diferentes Uhum. cadeiras? Eu acho que tem na verdade, uma coisa que eu aprendi, né, tanto no curso quanto na prática, né, eu acho que exercitando, né, essa grande diferença entre você ser executivo, né, e o consultor está mais ou menos no meio desse caminho, entre você ser o executivo e você ser o conselheiro, né, que do fazer ao fazer pensar, né. Então como é que você, muda, né, e aprende a transitar nesses 2 mundos, né, mudando essas lentes, né, de execução e de você provocar com perguntas, fazer com que, as pessoas, pensem, e provoquem através das perguntas, corretas, para que você possa guiar decisões mais éticas, com mais responsabilidade, né. E não é difícil eu transitar nisso, porque eu diria que, seria mais desafiador se eu ainda estivesse no executivo. É. Agora como eu trabalho em projetos, que são projetos com tempo curto, projeto para resolver uma necessidade específica, um dilema específico, é muito diferente do chapéu do conselheiro, né, que está ali pensando na empresa, com um olhar mais a longo prazo, né, uma visão muito mais ampla, né. É, você trouxe 2 pontos aí que eu acho fundamentais ficarem muito, muito claros, né? A dificuldade de você passar, né, da cadeira de executiva para a cadeira de conselheira, né, com uma dificuldade muito grande. A mulher, para chegar onde chega, precisa ser muito hands-on, e de um dia para o outro a gente pede para você ser nose in e hands out, né? Então você Exatamente. sai de mão na massa para ir para uma atividade muito mais de fazer pensar, né, que eu gosto muito dessa tua expressão. Você tem o privilégio de fazer isso num momento em que você não é mais executiva, Sim, né, e essa simultaneidade ela é extremissimamente desafiadora. complexa Sim, e sim. muito desafiadora, mas a gente tem visto algumas mulheres alguns executivos em geral, com muito sucesso, Uhum. com relação a esse processo. Agora, nisso tudo, por que o empreendedorismo? Como é que isso aterrissou na tua Como vida? veio? Olha, depois de, bom, 25, trabalhei 25 anos como executiva, né. Eu comecei com o tempo, né, comecei a perceber que é muito difícil você combinar entrega de resultados com responsabilidade quando você está na cadeira do executivo, né. Com curto prazo, principalmente quando as empresas não têm uma governança e uma cultura bem consolidadas. Então é muito difícil você fazer, não que não seja possível, mas é muito desafiador você fazer isso. E daí por um tempo eu queria, não queria apenas, entregar resultado, liderar negócios, liderar equipes, mas eu queria poder criar uma estratégia, com impacto genuíno, criar valor com propósito, transformar ideias em experiências realmente, que conectem as pessoas, queria contribuir com outros executivos, trazer minha experiência, trazer minha bagagem, uma expertise em negociações difíceis, em crises, em branding sensorial, na área comercial, enfim, em vários setores,
E isso, eu não poderia fazer mais sendo executiva, né. Então eu comecei a conversar com muitas pessoas, comecei a abrir um olhar, diferente para conselho. E quando eu decidi fazer a formação na Sampo, a BPW, eu não tinha ainda a convicção, a certeza que eu queria ser conselheira. Foi, na verdade, um processo de amadurecimento, conforme eu fui entendendo, conhecendo pessoas, conhecendo profissionais, me formando, né. Isso foi, na verdade, pouco a pouco, amadurecendo na minha cabeça. Essas transformações, como no vinho, são muito lindas, né. Entre o processo todo, gera algumas consequências maravilhosas. E o efeito de grupo, como é que você o quanto, eh, no vinho a gente diria, o quanto a terra, os fenômenos atmosféricos influenciaram, quer dizer, o quanto as suas colegas dentro de sala de aula, os professores, até eu posso ter influenciado aí nessa tua evolução, nessa maturação desse vinho. Ah, totalmente. Porque assim, o BPW é um programa muito amplo, né, muito profundo, muito sólido. Então, me atraiu não apenas o fato, eu sabia que eu ia adquirir conhecimentos técnicos, eu ia ter um mergulho muito mais aprofundado em governança, em riscos, em tecnologia, transformação digital, mas a possibilidade de você, ter, tinha um entendimento que tinha professores e palestrantes que traziam casos, traziam dilemas reais, a própria estrutura do curso, que você tem que, na verdade, ter uma reflexão prévia através dos pre-works, ter um trabalho, um pós-work, né, faz com que seja um mergulho muito mais profundo. E essa interação, essa abertura, né, de relacionamento, de construção de rede qualificada, né, em sala de aula, é um diferencial incrível. Você acaba conhecendo pessoas que compartilham dos mesmos valores, né, que querem, genuinamente ajudar empresas, a construir uma estratégia com mais humana, com mais consciência, e de bônus na verdade eu acabei adquirindo, depois dos 50 anos, 30 novas amigas de infância, porque o curso traz isso, né, você tem uma relação tão intensa que ele traz e você é a alma desse curso, você está presente em todas as aulas, você contribui muito, né, eu não pensaria nesse curso sem você, sem a sua presença. Pego as minhas plantinhas só. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Então é incrível, né, você teve uma carreira de executiva brilhante, você é empreendedora e agora você entra no mundo dos conselhos, né. Como é que foi esse processo da tua entrada no primeiro conselho? O primeiro conselho foi né, não é um caminho difícil, não é um caminho fácil, é um caminho muito árduo, né, muito difícil, precisa de muita resiliência, né, tanto que mesmo não só o primeiro, mas o segundo, Os o bons vinhos terceiro. os bons É. vinhos passam por processo de resiliência também, E né? na verdade é um processo, você tem que ter muita tranquilidade, para navegar, para ir construindo relacionamentos. O primeiro conselho da Cruz Vermelha, eu acabei, conhecendo um executivo, na própria Sampo, né, num evento da Sampo, e daí a Cruz Vermelha ela fica a poucas quadras da minha casa, eu conheço a Cruz Vermelha, né, contribuo, ou seja, já há algum tempo já praticamente faz de uma certa forma parte da minha rotina, e quando eu conheci, eu fiquei bastante interessada, como que funcionava a Cruz Vermelha, enfim, comecei na verdade a fazer algumas perguntas para ele, e ele me convidou para fazer uma visita. Daí me recebeu lá com a equipe executiva, fizemos uma visita de quase 2 horas, né, e daí veio um pouco do tema do conselho, né, eu explorei um pouco como é que funcionava o conselho, e ele falou: "Você gostaria de participar da próxima vez que a gente abrir, né, o processo de seleção?" Eu falei: "Adoraria." Daí passaram-se vários meses, né, e daí você também, assim, você tem que, né, tem que ter essa, eu diria até uma esperança que as coisas vão acontecer, as coisas vão conspirar. E ele me procurou e falou: "A gente vai abrir o processo", né, e eu participei do processo
e acabei, enfim, entrando Eu gostei muito da sua intencionalidade, quer dizer, você poderia ter cruzado com essa pessoa e simplesmente assistido uma palestra, tomado um café, mas você foi um pouquinho mais longe, né? Mas precisa disso, E, porque as coisas não vão vir assim tão e tão ser mulher nesse facilmente. conselho, qual foi o Olha, eu diferencial? até diria que na Cruz Vermelha, as coisas estão até um pouco mais avançadas do que no resto do que mostram as estatísticas no Brasil, né. Hoje são 50%, do conselho é ocupado por mulheres, né, que é muito, né, é muito Terceiro raro setor, né? isso, terceiro setor, né. Então, enfim, nesse contexto, né, eu acho que tem um privilégio e acho que hoje, existe uma, né, uma gestão muito moderna, né, muito aberta, né, dentro da Cruz Vermelha, apesar de seguir todo um estatuto internacional, mas existe essa participação grande. E no Brasil ainda, né, quando a gente olha, né, os números, a gente vê, existe um crescimento, ainda a passos lentos, né, que é uma pena. Eu acho que as coisas vão acontecer, né, mas eu sinto que no Brasil ainda existe, principalmente em setores historicamente, dominado por homens, né, setores importantes no Brasil como o agronegócio, construção civil, infraestrutura, ainda existe uma visão machista ainda, né. Então acho que isso faz com que demore mais um pouco esse processo, mas vai acontecer, né. Eu acho que faz parte de cada um de nós, ser uma sementinha para ajudar a aumentar essa velocidade. Já está acontecendo, mas essa velocidade tem que aumentar, né. Então eu vejo isso, mas é um privilégio já começar meu primeiro conselho com 50% de mulheres, né. Não é Então habitual, não é mas habitual. então você não sofreu Não. algumas. É curioso, né? Quando a gente é uma pessoa só dentro de um ambiente, a gente representa, a gente não é parte, né? Quando são duas, três, aí Já já começa, fica, você e já é parte, metade, né, já, outra né. metade você já nada de Uhum. braçada, daqui a pouco eles estão em minoria. A sala de aula te deixou mais preparada e mais segura para atuar nesse conselho? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que através desse aprofundamento dos conceitos, me trouxe uma visão muito mais ampla, integrada sobre governança, né, integrada com riscos, estratégia, sustentabilidade e a discussão em sala de aula com os professores, provocando, trazendo, casos reais, as discussões entre as alunas, construção de aliados, construção de relacionamentos, né, através de uma rede hiperqualificada. Então foi fundamental. Para quem não sabe, a Anacélia é aluna do EBPW, um programa da Exame São Paulo que prepara conselheiras e futuras conselheiras em temas como governança, ética, finanças, inovação, mediação. Ele é um programa robusto, né, como você bem citou, e eu tenho orgulho de fazer parte e de coordenar. E você fez parte disso, e você faz parte disso de uma forma muito significativa. Fez a diferença para você e tem feito a diferença para muita gente. E a cerejinha que você nos trouxe foi que é o primeiro programa dentro da Exame São Paulo e talvez, sem ser muito arrogante, né, talvez no mundo da educação, o EBPW é o único programa que tem uma identidade olfativa, né, e esse processo foi muito lindo. Você pode compartilhar com a gente? Claro, sem dúvida. Foi uma honra, né, um prazer enorme ter participado e podido coordenar essa construção, na verdade uma construção conjunta, né, com outras alunas, né, que a Cris escolheu, e a Cris, né, que é a alma desse programa, né. A construção de uma identidade olfativa, na realidade, ela é nada mais do que uma tradução dos valores da marca, né, através de notas olfativas, né. Então, através de entrevistas, depoimentos, um entendimento melhor e, claro, também da minha experiência, né, como ABPETs, né, que carinhosamente é como a gente chama as participantes do programa, né,
eu traduzi isso numa identidade olfativa que ela vai poder, que basicamente é uma fragrância, né, que é possível ser usada em diversos momentos, tanto em sala de aula como em mimos, em presentes, em aromatizadores de ambiente, hã, faz com que você esteja sempre conectado, que una, né, que esse cheiro, quando as ABPETs cheirarem, elas vão relacionar, elas vão lembrar de todo o relacionamento, de todos os valores que foram compartilhados, que foram construídos dentro do programa. E que continuarão sendo para o resto da vida, né? Assim seja. Para a gente fechar, querida, qual conselho você daria para mulheres que querem ocupar cadeiras de conselho ou mudança de repertório, enfim? Tem uma coisa que eu gosto de dizer, que eu aprendi muito isso enfim, na prática, nos ambientes executivo e de conselho, que a governança, ela não é sobre poder, ela é sobre servir, né. Isso é uma diferença muito importante quando você é um CEO ou quando você é um conselheiro, né. Então se você quer ser conselheiro, se você quer ter poder, não seja um conselheiro, trabalhe e seja um CEO, né. Mas é sobre servir com responsabilidade, com visão, com impacto, com humanidade. Então se você tem se isso te atrai, né, se isso é uma coisa que fala com você, aconselho muito seguir esse caminho, como conselheiro. Acho que o conselheiro ele, tem na verdade um impacto e um apelo muito mais amplo, né, ele vai pensar em cultivar muito mais esse longo prazo, a perenidade das empresas, né. A importância da ética, né, como um pilar inegociável dentro dos conselhos. Então se tudo isso fala com você, né, então um conselho pode ser o seu caminho. Muitíssimo obrigada, Nacélia. Foi um prazer ter você aqui com a gente e nos vemos no próximo. Saúde! Saúde, saúde, uma honra estar aqui, Cris. Muito obrigada.